Saúde a você, com a paz de Cristo, que a mesma habite nos nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém? Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre a verdadeira liberdade religiosa e também vou falar sobre a falsa liberdade religiosa. Porque hoje a gente está vendo um grande avivamento sobre essa questão. Só que se fala aí no YouTube, nas televisões, sobre esse assunto, liberdade religiosa. Então, vou falar em primeiro lugar, a verdadeira liberdade religiosa, ela nos ensina a pregar a verdade para todas as religiões. Ou seja, você não pode ver uma pessoa que é do catolicismo e permitir que aquela pessoa permaneça naquela doutrina sem avisar para aquela pessoa. Porque se aquela pessoa permanecer naquela doutrina errônea e você não ter avisado, você vai prestar conta com Deus de tudo que você sabia e não avisou para aquela pessoa. A mesma forma, se você vê uma pessoa que é da Umbanda, né, que mexe com o espiritismo, você vê ela naquela situação e você não avisa ela, você também vai prestar conta com Deus, né? Porque você não avisou. A Bíblia diz, avisa o ímpio do caminho que ele está no erro, para que ele possa se arrepender. Porque se você avisar e ele não se arrepender, você não tem nada a ver com isso. Mas se você não avisar, a alma dele vai cair sobre você. Então, essa é a verdadeira liberdade religiosa. É aquela que nós podemos avisar para o nosso próximo, né, o caminho certo e o caminho errado, né? A Bíblia diz assim, eu proponho para ti 2 caminhos, o bem e o mal. Mas eu aconselho, escolha o bem, escolha a vida. Ou seja, se a pessoa não escolher o bem, não escolher a vida, se a pessoa escolher o mal, a pessoa vai se perder. Então, irmão, essa verdadeira liberdade religiosa é aquela que nós podemos avisar para o nosso próximo a escolher o bem. Agora tem uma falsa liberdade religiosa que está aí rodando hoje por aí, que ela nos proíbe pregar a verdade. Você não pode pregar para uma pessoa que está no catolicismo que aquela igreja é errada, que aquela doutrina é errada, que se ele continuar naquele caminho, ele vai para o fogo. Essa liberdade religiosa aí, ela não vem de Deus, ela não vem do Espírito de Deus, ela vem do demônio. Porque se você não pregar para o próximo que aquela religião é errada e ele permanecer ali, e ali ele se perder, você vai prestar conta pela alma dele. Tem uma liberdade religiosa aí agora, que você não pode pregar para o espírita, né? Você não pode pregar para a pessoa que trabalha em Umbanda, sair da Umbanda porque é errado. Porque se ele ficar ali, ele vai se perder. Se você falar isso, você já está discriminando aquela religião, então você já tem que ser punido por aquilo. Então isso aí é uma liberdade religiosa falsa. Além de ela não estar pregando a verdade, ela está unindo você com essas coisas. Vou colocar aí um vídeo para vocês verem como é a crença dessa liberdade religiosa. Eu quero que a minha crença seja respeitada, então eu preciso respeitar a crença do outro. Então, como você viu aí fala, você pode ter liberdade de expressar a sua fé, mas você não pode ferir a fé dos outros. Ou seja, você não pode pregar sobre a fé dos outros, que a fé dos outros está errada. Então, isso é o que, irmão? Isso para mim, essa lei da liberdade religiosa aí, é tirando a liberdade religiosa sua. A minha liberdade está tirando, porque a minha liberdade, sabe qual é? É aquela que eu posso pregar para o mundo. Sai dela, povo meu. Eu posso avisar o meu irmão para sair da igreja católica, senão ele vai se perder, ele vai receber as 7 últimas pragas. A Bíblia diz, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Então, essa é a minha liberdade religiosa. Na hora que essa lei surgiu, para que não pode pregar para meu irmão sobre esse assunto, pois está tirando a minha liberdade religiosa. Entendeu? E além ainda diz mais, a liberdade religiosa tem limites. Dá liberdade para todo mundo, mas não pode pregar para outras pessoas falando da sua religião, falando mal da sua religião. Então, irmãos, isso está tirando a minha liberdade. Essa lei aí está tirando a liberdade do povo de Deus. E as pessoas não estão se despertando, irmãos. Como pode uma coisa dessa? Eu nunca imaginei que a perseguição vem pela minha própria igreja. A igreja de 27º dia está tirando a liberdade religiosa dos fiéis, irmãos. Por que ele está fazendo isso, irmãos? Sabe por quê? Chegou o tempo de nós darmos a mensagem. Ela está preocupada com o povo. Um povo que vai pregar a terceira mensagem angélica. Um povo que vai pregar no espírito e virtude de Elias. Um povo que vai pregar
sai dela, povo meu. Ela sabe que assim o decreto dominical sair, vai surgir um grande movimento reformatório, quarto anjo, pregando a mensagem, sai dela, povo meu, caiu a grande Babilônia. E por isso que ela já fez essa lei. Por que ela fez essa lei, irmão? Porque quem está dominando a igreja não é mais a igreja adventista, é os Illuminati, os jesuítas entraram nas igrejas disfarçados. E ela pegou a própria igreja adventista para perseguir o povo de Deus. Assim como eles fizeram, irmão, a luterana. Quem foi que fez a reforma protestante? Foi Lutero. Então ele usou o luterano para fazer a união. Uniu a igreja protestante com a igreja católica. A mesma forma. Quem é que pega a perseguição? Que vai haver uma perseguição aí? Quem é que pega? A igreja adventista. Pois ela agora pegou a igreja adventista para ela mesmo perseguir o povo de Deus, né? Porque eles sabem, irmão, que muito em breve vai sair uma lei dominical. E quando sair essa lei dominical, vai sair o quarto anjo pregando a terceira mensagem angélica. Em alto clamor. E eles vão dar essa mensagem: sai dela, povo meu, caiu a grande Babilônia. Então eles sabendo disso, eles fizeram logo essa lei. Para perseguir todos aqueles que não aceitassem a lei da liberdade religiosa. Ou seja, todos aqueles que falar mal das outras religiões, falar que as outras religiões é errada. Então, irmãos, isso aí é o cumprimento de profecia, né? O que está acontecendo eu nunca pensei que a nossa própria igreja ia perseguir a nós mesmos. Eu já sabia que muitos, os nossos piores inimigos são nossos antigos irmãos, mas não sabia que vem da igreja adventista. Mas isso aí, irmãos, sabe o que é? É os Illuminati, os jesuítas entraram na igreja adventista. Tomaram a frente da igreja. Então, tal que tem vídeo aí que já está passando os colégios adventistas, os hospitais adventistas para a igreja católica. Então, os Illuminati entraram na frente da liderança da igreja adventista e fazendo toda essa bagunça aí. Vou colocar aí um vídeo, eles se unindo com o espiritismo, com o catolicismo. Deus não permite isso, união nossa com esse tipo de religião. Vou colocar o vídeo para vocês assistirem, depois eu volto explicando mais sobre este assunto. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Desejoso de falar muito, tá bem? Rapidamente, uma saudação ao nosso povo. Namastê, boa tarde. Muito feliz de estar aqui e pensando que para ter liberdade religiosa, o mais importante é falar das coincidências e nunca das diferenças. As coincidências universais, dos eternos princípios religiosos. Namastê. Muito graças. Grato. Uma saudação a todos esses que representam de uma maneira muito especial. Uma atriz africana também, por gentileza, vem aqui à frente, nos ajude falando alguma coisa. Tem sido uma companheira também na defesa da liberdade religiosa, do Fórum Interreligioso. Tem atuado, a Maria Aparecida tem atuado firmemente nesta área e nós agradecemos por estar aqui nesta tarde. Por favor, um minutinho. Meu boa tarde a todos, meu saravá. Para nós, umbandistas, é muito importante nós termos essa liberdade religiosa no nosso país, porque Deus, há vários caminhos que nos levam até a Deus.
E isso é que é importante, é conhecer essa liberdade religiosa e praticar essa liberdade. Meu muito obrigado. Uma saudação a todo este grupo que tem defendido, tem trabalhado na defesa da liberdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Por gentileza, podem se assentar. Então, como vocês viram aí, eles unindo aí, eles batendo palma para o Espiritismo, né? Dizendo que toda religião leva a Deus, todo caminho leva a Deus. Irmãos, é o seguinte, Deus ele dá livre-arbítrio para cada um de nós. Nós servimos a Deus se nós quisermos, né? Ele dá livre-arbítrio para você ser crente, para você ser católico, para você ser espírita, o que você quiser. Mas ele diz uma coisa, tu vai prestar conta de tudo que tu fizer. Jamais ele vai bater palma para um espírita. Ele fica triste, ele chora pelaquela pessoa que se desviou do caminho dele, que não quer seguir. Jamais ele vai bater palma para uma pessoa que está no caminho errado. Você já pensou se eu estivesse aqui falando com um monte de pessoa? Agora entra aqui o espírita, um bandista, aí batesse palma para ele, aí entrava outro. Agora o catolicismo, aqui entra o padre, batesse palma para ele, irmão. Isso aí é uma coisa horrível. Deus não permite uma coisa dessa. Nós devemos amar todas as pessoas. Agora, nós compartilhar com o pecado deles é outra coisa. Amor é uma coisa e compartilhamento com o pecado é outra. Então, isso é compartilhar com o pecado. Se a pessoa está na Umbanda, fazendo coisa errada ali, né? Sendo de uma religião que Deus proíbe, eu vou bater palma para aquela atitude dele? Eu tenho que amar ele como próximo e alertar ele para que saia daquilo, para que possa escapar. Não que eu vou bater palma agora pelaquela atitude que ele está tomando. Então, irmãos, isso aí é uma coisa horrível, né? É uma coisa horrível que está acontecendo. Isso não é liberdade religiosa, isso é tirando a liberdade religiosa do servo de Deus, irmãos. Porque se eu pregar para um espírito bem ali, que aquela religião dele é errada, que aquela religião dele vai levar ele para o fogo, eu já vou incorrer nessa lei da liberdade religiosa. Eu já vou ser o crime de intolerância religiosa, inclusive combinando uma pena que pode chegar, salvo engano, mas você pode conferir, a 2 anos de prisão. É o mínimo 2 anos de prisão. Então, o que é isso, irmão? Você já viu uma igreja de Deus perseguir alguém? Quando foi isso na história da humanidade, que uma igreja de Deus prendeu alguém? Então, irmãos, como vocês viram o vídeo da nossa irmã Deuselene Souza, né? A explicação porque essa falsa liberdade religiosa tira a nossa liberdade de pregar o puro Evangelho de Cristo. É como já foi dito por ela, nós não podemos avisar os nossos irmãos da Umbanda, católicos, protestantes, apostatados e por fim, nós podemos expressar a nossa fé, mas não podemos dizer que a fé dos nossos irmãos de outras religiões está errada e nesse caso nós, se avisar, nós estamos já incorrendo na pena da falsa liberdade religiosa e tem aí várias penalidades para quem descorrer, até mesmo 2 anos de prisão quem desobedecer a lei dessa falsa liberdade religiosa. Então a pessoa vai optar de que lado estará. Se estará do lado dos homens a obedecer essas regras e se calar e não avisar o ímpio, ou está do lado de Deus para avisar, que Deus manda, avisa o ímpio. Se ele se converter, tu ganhou uma alma para viver na eternidade, para tudo sempre com Deus. Mas se ele não se converter, tu não tem nada a ver, o sangue dele não cai sobre ti. Mas agora se tu não avisar ele morrer, imagina só, você conhece um da Umbanda, um católico, protestante apostatados, que não guarda o sábado, guarda o domingo, e ali você não avisa para estar de bem com a falsa liberdade religiosa, para você não ser tá desobedecendo a lei da liberdade religiosa. Aí você não avisa. Ele, no dia do juízo, ele se perde. O sangue dele vai cair sobre você. Então, a salvação, irmão, é pela graça de Cristo. Mas fica sabendo, se você aceitar essa graça só para você, e você ficar calado, e não avisar o seu próximo,
que a religião do seu próximo está errada, fica sabendo que você não ganhará salvação, porque você é inimigo de Cristo, porque o verdadeiro amigo de Cristo, o verdadeiro missionário, ele avisa, ele não fica com a religião só para si, só expressando a sua fé, mas não pode advertir o irmão que a fé do irmão está errada. Então, esta liberdade religiosa, essa falsa liberdade religiosa agora, ela está, como já foi dito, ela tirou a liberdade religiosa do povo sincero, do povo que vão pregar e que já estão pregando a terceira mensagem angélica. Não tirou daqueles um que está calado não, certo? Que estão calados, quem se cala não ganhará a salvação. Só vai se salvar só aquele que ser missionário. Aqueles que têm o espírito de Elias e de João Batista. Aqueles que ficam ali a religião só para si, sem advertir nosso próximo, eles não vão se salvar. Para se salvar, não é só obedecer, não. Tem também de avisar o nosso próximo. O caminho que ele está andando está errado. Nós não podemos ganhar nossa salvação calados. Não, negativo. Se você pensa que vai ganhar salvação calado aí, você guarda o sábado e tá bom demais, agora eu tô caladinho aqui, vou ganhar minha salvação, sem avisar que o nosso irmão está no erro, que se guardar o domingo vai receber as pragas, sem avisar que para o irmão que o domingo é o sinal da besta, sem avisar para aquele nosso próximo, que a Umbanda é do demônio. Você vai ganhar salvação, batendo um palmo para eles, como a nossa irmã apresentou aí o vídeo, aí mostrou o vídeo aí, batendo um palmo para eles, você vai ganhar salvação assim? Não, meu irmão, não é assim não. Acorda, irmão. Vamos reconhecer a verdadeira liberdade religiosa e o verdadeiro ensino que Cristo nos dá para nós ir a todo mundo e pregar o evangelho. Devemos pregar, avisar o ímpio que ele está no caminho errado. Isso é o que Deus pede de nós. Se nós se calar, nós estamos perdidos. Que Deus abençoe a você, não só hoje, mas para sempre, irmão. Amém.